Olá a todos, eu sou a professora Manuela. Agora a gente vai dar continuidade com a aula de matemática. Vamos ao tema da aula de hoje. Aula 199, sistemas de equações. Então vamos ver alguns exemplos de sistemas de equações, começando com o método da substituição. Olha só, temos aí uma das formas mais conhecidas e usadas para encontrar os valores numéricos das incógnitas é o método da substituição. Por esse método, encontramos o valor algébrico de uma das incógnitas para substituirmos esse valor na outra equação. Mas o que são essas incógnitas aí que vocês estão lendo nesse texto? As incógnitas nada mais são do que os valores que a gente precisa calcular. Geralmente a incógnita é representada pela letra X. No caso desses sistemas, a gente vai ter duas incógnitas. Geralmente a gente vai usar o X e o Y. E elas estão nas equações, a gente vai precisar encontrar o valor de cada uma delas. Aí qual é o primeiro passo? A gente vai escolher uma dessas incógnitas e calcular o valor dela. Olha só, a gente tem aí esse sistema. 2x mais y igual a 40 e 2x menos 2y igual a 10. Vejam que se a gente isolar só uma equação, a gente não consegue descobrir nem o valor de x e nem o valor de y, porque a gente tem dois valores que a gente precisa descobrir. Então, aí o método da substituição, ele vai nos auxiliar. Nessas duas equações aí, o x tem o mesmo valor, tanto na primeira quanto na segunda equação, e o y também. O valor de y é igual, tanto na primeira quanto na segunda equação. Então, a partir daí, a gente tendo esse sistema, a gente consegue isolar uma das variáveis, uma das incógnitas, e calcular esse valor. Como é que a gente faz isso? Olha só, a gente tem lá a primeira equação, 2x mais y igual a 40. Então, a gente vai pegar essa equação e vai isolar o y. Passando o 2 do primeiro membro para o segundo membro, volta lá, no passo 1. Passando o 2x do primeiro membro para o segundo membro, ele era positivo e ele vai para o segundo membro negativo. Então, a gente tem aí, ó, nessa última linha, y igual a 40 menos 2x. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu atribuir um valor para o y. O y ele vale 40 menos 2x. Agora, vamos para o segundo passo para ver o que a gente vai fazer com essa equação. Olha lá, a equação de baixo era 2x menos 2y igual a 10. Só que a gente fez aquela transformação lá. O y é quem? O y é 40 menos 2x. Então, observem que lá no lugar do y, na segunda equação, está 40 menos 2x. E aí a gente desenvolve essa equação, aí faz 2x menos 2 vezes 40, menos 2 vezes menos 2x igual a 10. Então, desenvolvendo essa equação aí, vejam que agora a gente só tem o x na equação. Aí a gente encontra o valor de x, aí a gente vai lá para o terceiro passo. A gente calcula esse valor aí de x, a gente vai já ver qual é o resultado dele e depois a gente substitui esse valor para descobrir lá o valor de y que a gente ainda não sabe. Vamos para o passo 4 para ver como que a gente faz isso. Temos aí, ó, passo 4, a gente substitui o valor numérico de x em qualquer uma das duas equações e encontramos o valor numérico de y. Então, olha só, como eu falei, todas as duas equações, elas possuem o mesmo valor de x e de y. Então, quando a gente encontra o valor de x, a gente pode substituir em qualquer uma das duas que o valor de y vai dar o mesmo, vai estar correto. Você não precisa substituir nas duas equações. Você pode substituir se você quiser fazer por verificação, mas você escolhe geralmente a que tem menos números, né? Que aí facilita a nossa resolução. Olha aí, a gente encontrou que o valor de x é igual a 15. Então, a gente vai lá na nossa primeira equação, tá aí, ó, 2x mais y igual a 40. Só que a gente já achou o valor de x, que é 15. Então, no lugar de x, a gente põe o 15, fica 2 vezes 15 mais y igual a 40. 2 vezes 15 é 30. Aí repete, mais y igual a 40. Agora a gente passa o 30 que estava positivo, ele vai negativo para o segundo membro, então fica y igual a 40 menos 30, e agora a gente só resolve aí 40 menos 30, que é igual a 10,
que é como a gente encontra o valor de y. Viram só como é simples? É um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai continuar praticando aqui. É apenas uma substituição que a gente faz para encontrar os dois valores, tanto os de x quanto o valor de y, ok? Vamos ver agora aí mais um exemplo de método da substituição. A gente vai continuar vendo algum exemplo sobre o sistema pelo método da substituição. Temos aqui, olha, resolva o sistema pelo método da substituição. A gente tem duas equações, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 12. Então, vejam, nós temos duas equações com duas incógnitas. A gente precisa descobrir o valor de x e o valor de y. Nas duas equações, os valores de x e y vão ser iguais. Por exemplo, x mais y é igual a 10. Se o x fosse 3 e o y 7, né? 3 mais 7, 10. Aqui seria 3 menos 7, seria menos 4. Então, eles teriam o mesmo valor. Nesse caso, obviamente, o valor de x não é 3 e o y não é 7, porque esse resultado aqui está dando diferente. Mas, esses dois valores aqui são os mesmos. Quando a gente somar ele com o y, vai dar 10. E quando a gente subtrair o y dele, vai dar 12. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa isolar uma dessas variáveis. Então, a gente vai pegar aqui a primeira equação. X mais y igual a 10. Eu posso isolar qualquer uma das duas. Eu vou escolher isolar o x. Então, nós vamos ter x igual a 10 menos y. Então, olhem só. A partir dessa equação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x e substituir aqui na segunda equação. Olhem só o que a gente vai ter. Então, eu vou pegar aqui a segunda equação, x menos y igual a 12. Aí, o que a gente vai fazer agora? Quem é o x? O x é 10 menos y. Então, no lugar do x, eu vou pôr 10 menos y. Isso aqui foi só no lugar do x. Aí, eu continuo com esse menos y que está aqui. Menos y igual a 12. Aí, nós vamos ter 10 menos y dá menos 2y, igual a 12. Agora, a gente passa o 10 para o segundo membro, vai ficar aqui menos 2y, sempre fiquem atentos ao sinal, ó. O 10 foi embora, mas o menos que está na frente do 2y, ele continuou aqui. Então, não esqueçam de ter muita atenção quando a gente tem, principalmente, um sinal negativo na frente de um valor, para não esquecer ele. Aí a gente repete o 12, o 10. Ele passou para o segundo membro negativo. Então, vai ficar 12 menos 10. Agora, continuando, vamos ter menos 2y igual 12 menos 10, 2. Observem que aqui na incógnita a gente tem um valor negativo. Isso não nos ajuda a encontrar o resultado. Então, o que a gente faz? A gente pega toda a equação e multiplica por menos 1, que é praticamente inverter o sinal de todos os membros. Então, menos 2y vezes menos 1 dá 2y. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora sim a gente consegue calcular o valor de y, que vai ser y igual a menos 2
dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, encontramos que o valor de y é igual a menos 1. Já encontramos o primeiro valor. Eu vou colocar aqui ao lado. Y é igual a menos 1. E agora a gente precisa encontrar o valor de x. Como é que a gente faz agora para encontrar o valor de x? Eu volto aqui para essa equação, ó. Quem é o x? X é igual a 10 menos y. X é igual a 10 menos... E quem é o y? Menos 1. Então, atenção também quando a gente for resolver equações desse tipo. Ó, esse menos ele já está aqui, só que o y ele é negativo. Então, fica menos e o outro menos. Aí a gente faz o jogo de sinal. Nós vamos ter x igual a 10, menos com menos dá mais. 10 mais 1. O que nos dá o resultado de x igual a 11, né? 10 mais 1 igual a 11. Então, a gente encontra aqui que o valor de x é igual a 11. Então, encontramos os dois valores. A questão pode encerrar aqui, mas você pode fazer a verificação. Vamos fazer, já que nós temos duas equações bem simples. Olha só. X mais y igual a 10. Quem é o x? 11. Mais o y. Quem é o y? Menos 1. Então, olha só. 11 mais menos 1 é o mesmo que 11 menos 1. E 11 menos 1 é 10. Então, tá correto, olha só. Faz sentido aqui quando a gente vai substituir os valores que a gente encontrou. Agora, vamos verificar na segunda equação se vai fazer sentido. Quem é o x que a gente encontrou? 11. Menos, quem é o y? Menos 1. Então, 11 menos menos 1 vai dar 11 mais 1, que é igual a 12, que também nos dá o resultado correto, perfeito? Então, realmente, aqui a gente conseguiu verificar que o valor de x é 11 e o valor de y é menos 1. E se vocês quisessem também, a gente poderia ter substituído o x aqui na segunda equação. O x não, o y, né? Na segunda equação, a gente tem x menos y igual a 12. X menos... O valor que a gente encontrou primeiro de y foi menos 1. Então, vai ficar x menos menos 1 igual a 12. Então, ficaria x mais 1 igual a 12. X igual 12. 1 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. X igual a 12 menos 1. X igual 12 menos 1, 11. Então, observem que novamente a gente ia chegar no mesmo resultado para o x. Então, só comprovando que está correto o nosso sistema. Então, qual é a nossa solução? X igual a 11 e y igual a menos 1. Então, dessa forma, a gente consegue resolver sistemas de equações pelo método da substituição. A gente geralmente pega aquele valor que está ali sozinho, no caso a letra ou x ou y, quando você vê ele ali sozinho, você já consegue isolar ele e depois você substitui na outra equação. Aí você encontra primeiro o valor de 1, volta lá nas duas equações do sistema, substitui o valor que você encontrou em uma delas para encontrar a outra incógnita que vai estar faltando, correto? Então, para a gente exercitar, agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Encontre os valores de x e y pelo método da substituição. Temos aí as equações 2x mais 3y igual a 5 e x menos 4y igual a 8. Questão 2. Vamos encontrar o valor de x e de y através do método da substituição.
Temos aí as equações 4x menos y igual a 8 e x mais y igual a 7. Então é só você substituir qual que você achar mais adequada. Vamos deixar um tempinho aí para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Chegou o momento da nossa interatividade, então vamos fazer a correção das questões. Vamos à nossa primeira questão. Encontrar os valores de x e y pelo método da substituição. Então, a gente tem aí na primeira equação 2x mais 3y igual a 5 e a segunda equação x menos 4y igual a 8. Agora, vamos ao nosso gabarito. Nessa segunda equação, a gente tem x menos 4y igual a 8. Que a gente faz o quê? A gente isola o x e a gente vai ter, ó. A gente vai ter aqui x igual a 8 mais 4y. E o que a gente vai fazer? Vai substituir lá na primeira equação, olha só. A primeira equação é 2x mais 3y, só que no lugar do x a gente vai pôr 8 mais 4y. E agora a gente faz a distribuição. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4y, 8y, aí continua. Mais 3y igual a 5. Agora a gente resolve. 16 mais 8y mais 3y dá 11y igual a 5. Agora a gente passa o 16 negativo para o segundo membro. Aí a gente vai ter 11y igual a 5 menos 16. 5 menos 16 é menos 11. Então fica 11y igual a menos 11. Agora a gente passa esse 11 que está multiplicando, dividindo. Então vai ficar y igual a menos 11 dividido por 11. Isso vai nos dar o quê? Que o valor de y é menos 1. Pronto, encontramos o valor de y. Agora a gente vai voltar para a equação, aquela primeira lá, x igual a 8 mais 4y, e substituir o valor para encontrar o valor de x. A gente também poderia usar a primeira equação, só que como essa aqui é mais simples, fica mais rápido da gente resolver. Então, no lugar do y, a gente põe o menos 1 que a gente acabou de encontrar. Então, vai ficar x igual a 8 mais 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, ficou x igual a 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Pronto. Encontramos aqui o valor de x. Agora, vamos para a nossa segunda questão. A gente precisa encontrar novamente x e y pelo método da substituição. A primeira equação é 4x menos y igual a 8. E a segunda equação é x mais y igual a 7. Vamos verificar qual é a resposta. Temos aí, olha, x igual a 3 e y igual a 4. Por quê? Primeiro, de x mais y, que é a segunda equação lá, a gente isola o x, ó, passa o y para o segundo membro, e a gente vai ter x igual a 7 menos y. E o que a gente faz agora? A gente substitui esse valor lá na outra equação. Olha só, a outra equação é 4x menos y igual a 8. Só que o x é 7 menos y. Então, a gente substitui e fica dessa forma. Agora, a gente resolve. 4 vezes 7, que dá 28, e 4 vezes menos y, que dá menos 4y. Então, fica essa equação aí. 28 menos 4y menos y igual a 8. Repetimos o 28. Menos 4y menos y dá menos 5y. Agora, o que a gente faz? Passa o 28 lá para o outro membro, ele vai negativo. Então, vai ficar menos 5y igual a 8 menos 28. Menos 5y vai ficar igual a 8 menos 28 dá menos 20. Só que agora a gente tem sinal negativo aqui na incógnita e também no segundo membro. Mas principalmente por ter esse sinal negativo na incógnita, a gente vai ter que multiplicar a equação toda por menos 1, que é basicamente mudar o sinal de cada um termo dos membros da equação. Então fica menos 5y vezes menos 1, 5y, menos 20 vezes menos 1, 20. Então, fica uma equação bem mais simples, ó, 5y igual a 20. Aí a gente só precisa passar esse 5 dividindo, aí a gente fica com y igual a 20 dividido por 5.
20 dividido por 5 é 4. Então, a gente encontra aqui o valor de y, que é igual a 4. Ainda não acabou. Encontramos só o valor de y. Aí agora a gente volta para aquela equação mais simples, ó, x mais y igual a 7, e faz substituir o valor que a gente encontrou. A gente não encontrou y igual a 4, então a gente põe o 4 aqui no lugar do y. Então fica x mais 4 igual a 7, x igual a 7 menos 4, 7 menos 4, 3, portanto o valor aqui de x é igual a 3. E assim a gente chega nesse resultado, x igual a 3 e y igual a 4. Essa foi bem mais rápida, né? Até porque ela tinha uma equação bem simples lá na segunda equação do sistema. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo uma boa semana a todos e a gente se vê na próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.